Então, eu sou psicopedagoga e eu trabalho com a educação, e essa temática aqui é uma questão que está sempre dentro dos nossos trabalhos, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, Kelly, a gente pode começar. Vamos sim. Aline, conta para nós, né? O mês de fevereiro tem várias datas importantes que têm a ver com o nosso tema de hoje e com o GPS também, que é o Isso. nosso grupo, né? Que vem aí trabalhando essa prevenção ao suicídio e até agora mesmo a pós-venção, né? E é isso mesmo? Explica para nós um pouquinho mais disso. É isso mesmo. Foi a partir dessas datas que eu vou contar para vocês que essa temática surgiu, né, junto a que estão tão próximas a esse momento de carnaval. Então, amanhã, hoje é dia 13, amanhã é dia 14 e é o Dia Mundial do Amor. Olha que coisa mais linda, né? E no dia 16 é a terça-feira de carnaval, a quarta-feira é a quarta-feira de cinzas, quando a gente costuma dizer que desce o pano, né? E aí as coisas começam a entrar naquele momento. E agora? A festa acabou, o que que a gente faz? Né? O que é esse vazio que vai tomando conta daquele momento após a euforia? E no dia 18 é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Né? Olha que data importante também para a gente conversar, principalmente dentro dessa nossa temática e dos propósitos do GPS. No dia 20 é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Então foi em torno disso que o nome hoje do nosso encontro, do amor às drogas, da euforia ao vazio, surgiu. Muito legal. Eu acho importante a gente popularizar essa discussão, né? Porque a gente não se fala muito no perigo desses momentos, né? E a gente tem que aproveitar, né? Mas conta pra gente, é verdade que o cérebro tem um sistema que chamamos de recompensa? Como que isso funciona? É, o nosso cérebro, ele tem um sistemazinho que a gente chama, né, a gente nomeia de zona de recompensa. Então, para a gente entender um pouco melhor, quando a gente lida com crianças ou com adolescentes, às vezes até brinca entre adultos, se você fizer isso, eu te dou aquilo, se você fizer uma situação, eu te recompenso com outra. É um sistema diferente do que acontece no nosso cérebro quando nós ingerimos determinadas substâncias, tá? Então, como nós vamos falar um tanto sobre as drogas e sobre o efeito do álcool, neste sentido aqui nós estamos falando a respeito do estresse, tá? É um estresse que o cérebro, ele se projeta em determinadas situações de perigo para se defender. A circulação aumenta, né? Toda a energia vai se transformando para que a gente corra, para que a gente resista, para que a gente bata. A gente ali, o cérebro, dentro dessa situação de estresse, de perigo, em que ele se vê em perigo, ele prepara o organismo para essa defesa. Quando essa situação passa, e se você obteve sucesso, vem o que? A gente fala, nossa, que alívio, passou. Esse alívio é a recompensa que nós temos e que nós sentimos porque nós conseguimos mentalizar a respeito. Mas nós estamos falando de uma ação química dentro do cérebro que entende que as ações que você teve, a reação que você teve, deu certo. E aí a gente tem algumas questões importantes e um tanto perigosas para falar a respeito sobre isso. Nossa, super importante a gente ampliar, assim, né? Porque se a gente vai vivendo no automático e não pensa sobre essas coisas, não conversa, não aprende sobre essas coisas, às vezes a gente cai num comodismo, ou acredita que o que a gente está vivenciando é normal, né? E que a gente não tem como Hum? transformar. E você está trazendo informações que são transformadoras, né? Eu adoro falar sobre isso. Então, Uhum. como que a gente vai entender isso melhor com exemplos fáceis do dia a dia? Conta para mim um exemplo assim que a gente possa que está te ouvindo entender. Então vamos lá, ó. Alguém já ouviu aí falar de pessoas que gostam de esportes radicais? Sim. Esportes radicais, pular de bug jump, pular de asa delta, andar de montanha russa. Eu andei de montanha russa durante um tempo da minha vida, que era muito jovem, até que eu me tornei adulta e já estava acompanhando adolescentes. O estresse que eu sofri foi diferente, porque enquanto eu era adolescente, eu ia por conta própria, uma reação para mim. Quando eu fui com adolescentes e me fiz ir
até o brinquedo, por exemplo, foi a última vez. Porque ali eu sofri uma somática, né? Aquilo não é muito a minha praia, eu não gosto de me sentir dentro dessas situações que me causam um estresse em que eu não tenho controle das coisas, né? E ali eu estava preocupada com os meus alunos, né? Então, esse tipo de situação, quem gosta desses momentos de esportes radicais e que trazem essa euforia do momento, é um exemplo típico dessa recompensa que o cérebro alcança. Então, a recompensa, ela pode ser positiva, né? O que é ativo ali pode ser positivo ou negativo. Se é negativo, nós não vamos querer mais. Mas se eu tenho prazer, se aquele sentimento, aquela sensação é prazerosa, se aquele alívio não me causa uma reflexão que traz assim, bom, não vou repetir isso porque eu não quero mais passar por aquele sentimento do medo. E pelo contrário, o medo existiu e me causou depois, com a minha reação e com o sucesso que eu obtive, uma coisa legal, o cérebro vai pedir que aquilo aconteça novamente. Então, quem pula de bungee jump, que gosta de andar de montanha-russa, que gosta de pular de asa delta, gosta inclusive de esperar aquela ação. O estresse começa não apenas no momento em que você já está pulando, mas antes de se preparar. Então, se eu sei que amanhã eu vou pular, se amanhã eu sei que eu vou ter aquele envolvimento, eu já começo a entrar naquele clima e tudo começa desde o planejamento, vamos dizer assim. Tá? Deu para esclarecer um pouquinho aí dentro da situação do dia a dia? Foi engraçado porque eu nunca gostei desses esportes radicais. Também Eu não detesto gosto. queda de altura, eu detesto essa sensação de não ter o controle, né? E aí você falando, eu fiquei pensando na minha experiência, né? Então, e eu sou uma pessoa que não bebe, não fuma, né? Não come carne. Então, eu falei, gente, será que meu cérebro funciona tão bem fora desse mecanismo do medo, né? Que eu já reproduzo isso em várias instâncias desde muito jovem, não agora, mas desde assim, de Uhum. meus. Eu nunca gostei de esporte radical, mas assim, eu também tenho um controle. Eu nunca bebi, eu sempre tive um controle alimentar mesmo muito jovem, né? Desde a juventude. Então, eu acho que foi legal para o pessoal, talvez, que não esteja, que não tem esse comportamento que eu tenho, entender, né? E pelo que você disse, mesmo antes da atividade, a preparação da atividade, então, já traz o barato, né? Já traz a euforia. Isso serve Sim. para várias emoções aí. Parece que você já está abrindo espaço para outra conversa além do fisiológico, né? Do funcionamento do corpo. Conta para nós. É exatamente isso. Então, o corpo, né, a partir das reações e da preparação cerebral, ele já começa a saber e planejar, porque ele sabe onde ele vai chegar, o que ele vai alcançar. Isso depois da primeira experiência. Então, você pode até ter algum tipo de indício fisiológico e orgânico e cerebral de que aquilo te atrai de alguma maneira, mas a experiência é que vai fazer realmente a partir do positivo e do negativo, fazer com que você repita ou não. E a expectativa, quando a gente fala, estou na expectativa de que aquilo ocorra, estou na expectativa de experimentar, estou na expectativa de fazer acontecer, esse já é o estresse que está fazendo com que aquela situação seja prazerosa. O prazer, né, dessas circunstâncias começam bem antes da ação e antes mesmo do término dela. O término é como se fosse o ápice. Né? Você chega ali, olha para trás e fala, uau, quero repetir. Então deve ser mais ou menos como viagem ou festa, né? Outras coisas da nossa rotina também que trazem tanta emoção quanto, né? Tudo Sim, que a gente já viveu e é positivo, então não precisa ser só uma coisa radical, né? Mas você está me ouvindo bem? Dá para exatamente. ouvir? São os hormônios, né, que a gente tem, os hormônios do estresse que são liberados a partir dessas experiências, e o cortisol, ele é o mais aí que está envolvido em todas essas questões e que faz com que todas essas emoções borbulhem dentro do organismo a partir do cérebro, dessas experiências todas. Nossa, eu adoro quando falam essas coisas de fisiologia e hormônio.
né? Eu até não me apresentei no começo direito, mas eu sou enfermeira e eu amo fisiologia, né? E todo esse funcionamento, porque eu acho que abre portas, né? E você falando aí do cortisol, dessas reações, é, eu fiquei pensando, né? A gente pode então até gostar do estresse, fiquei até pensando se a gente pode gostar de um estresse negativo, de repente, desde que aquilo traga esse pico de novo de hormônio, não sei, fala um pouquinho para nós disso, por favor. O estresse, ele causa lembranças, né? As reações que nós obtemos a partir dessas experiências, ele vai causar lembranças a partir dos hormônios, né, que são liberados, e a gente vai gostar dele ou não. Se nós gostamos, nós podemos, inclusive, viciar. O estresse vicia, né? Exatamente por conta dessas reações que nós temos e das emoções que nós experimentamos. Então, o que acontece? O cérebro lembra, não é a minha mente que vai viajar, né? Ele vai trazer um aglomerado de informações para o meu organismo, às vezes até mesmo durante o sono, que vai fazer com que eu busque aquela situação de novo, né? Ninguém faz algo mais de uma vez se não gostar daquilo de alguma forma. Então, a gente tem aí situações emocionais, que é para a gente não confundir com este momento. Aqui nós estamos falando dessa zona de recompensa que o cérebro traz a partir de uma experiência individual com algum tipo de contato, né, com essa experiência individual. Então, nós temos ali, eu gosto de pular de paraquedas, eu gosto daquilo, eu experimentei determinada coisa e gostei, mas não é exatamente igual a reação em um ou em outro. Eu gosto, você não gosta. Você gosta, eu não gosto. Isso é extremamente particular, né? Mas ele é viciante e é por isso que nós entramos aí em algumas questões que nós vamos falar, acredito, daqui a pouco, com relação ao uso de substâncias ilícitas, né? Que são Com ali certeza. também parte desse sistema de estresse. Eu acho que já está dando a entender que tem tudo a ver, né? Super importante essa relação. É super importante a gente estar abordando essa questão de que se é para mim, não é para você, se é para você, não é para mim, eu acho. Porque às vezes as pessoas falam que, isso não vicia não, e aí o outro vicia numa primeira prova, tudo. Então a gente já está dando uma introdução, né, pelo que eu estou entendendo, nesse mecanismo de funcionamento, nessa ideia de como é para um e para o outro, mesmo o cérebro existindo um padrão de funcionamento, as pessoas não são de um padrão só, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso que você está contando para nós, né? Dentro do que funciona o cérebro, dentro do que funciona de reação, de hormônio, que são coisas mais ou menos iguais para todo mundo, né? Que é uma questão estrutural e não uma questão funcional. O funcional pode responder diferente, né? Eu acho que é isso um pouco que você está contando, É, dando uma é, é, introdução para a gente, né? é Existe exatamente algum isso estresse mesmo. com maior chance de causar sensação de prazer? Existe. Existe sim. Por quê? Se eu sou obrigada a passar por determinada circunstância ou uma situação, aquilo me traz uma insegurança, né? Então, o tipo de estresse, ele vai ser diferente e muito provavelmente eu não vou gostar, porque não foi uma escolha. Então, o estresse voluntário é que é a grande questão, a grande chave da questão aqui que nós estamos conversando, né? Ela vai ser uma experiência prazerosa, a recompensa pode ser prazerosa, desde que eu tenha escolhido aquela situação. Ai, mas Aline, tem circunstâncias, a gente sabe de casos que se tornou um gatilho para alguma coisa, com certeza. Por quê? Porque você já tinha uma predisposição àquilo e ainda talvez não tivesse tido a oportunidade de experimentar. Mas se você nunca tinha pensado e realmente aquilo não combina com você, não é esse tipo de estresse que vai causar uma questão positiva a ponto de o seu cérebro gostar daquilo, seja ele bom ou não para a sua saúde, para a sua vivência, etc. e tal. Então, aquele vício, né, aquele estresse que é voluntário e muitas vezes planejado, porque você sabe exatamente os caminhos
pelos quais você vai percorrer, eles são os mais propensos a se tornarem prazerosos. Um exemplo prático: os parques de diversão, hoje a gente tem muito pouco, mas os carrinhos, né, da montanha não sei o quê, que entra no túnel, que é mal assombrado, se você sabe como é esse caminho, mesmo sem ter experimentado alguma vez, você já tem uma expectativa de que é daquela maneira. Agora, se eu entro nele acreditando que vai ser cheio de balé, uma coisa amorosa, e o que eu encontro é o inverso, aquilo pode me causar um transtorno que vai ser mais ligado à experiência negativa do que positiva. Nossa, muito legal. Acho que eu vou ter que assistir essa live muitas vezes, porque várias coisas despertaram na minha cabeça, assim, né? Muitas vezes eu fiquei pensando, gente, por que que a pessoa se submete a situações tão desagradáveis, às vezes em relacionamento ou em emprego, alguma coisa, e você está dizendo várias coisas, não é nosso tema, mas você está dizendo várias coisas sobre isso, né? Não sei se eu vou estragar aí a continuidade da sua apresentação, mas eu fiquei pensando, gente, como alguém bebe a ponto de ficar alcoolizado, tomar aquele chamado porre e bebe de novo no outro dia, né? E você está dizendo, aí quando a pessoa faz voluntariamente, né? Então aquilo pode O caminho desencadear já um é prazer para ela conhecido, mesmo sendo estresse, né? é uma reação química. Então, a grande questão é o experimentar a primeira vez. Né? A gente pode explicar um pouquinho aí. Então, realmente, para algumas pessoas, uma única vez em contato é suficiente para desencadear um vício forte, Exatamente. interessantíssimo. Sabendo de tudo isso, então a gente deve ou não dizer às pessoas, aos nossos filhos, que droga é, é uma coisa que é uma coisa que faz mal, a gente tem que já explicar, a gente que é mãe, a gente que é tia, a gente que, sei lá, madrinha, né, Então, professora, como você está dizendo, né? A gente tem que abordar isso essa. antes desse primeiro contato, então? Sim, sim. Como eu vou dizer, a gente já tem experiências históricas, né? Todo mundo fala, não, não deve se usar droga. Por quê? Porque droga, o álcool é ruim. Mas se o cérebro daquela pessoa diz Acho que que é travou. bom, o que vai adiantar? Então, a comunicação ela precisa ser sincera em todos os sentidos. A droga ela não faz bem ao organismo por inúmeras questões, inclusive as neurológicas. Mas eu não tenho como dizer a alguém que ela é ruim, porque ela pode causar uma sensação boa. Então, se eu pego um adolescente, principalmente, que já está num momento de muita é um momento hormonal, inclusive, de desafio. Ele está se colocando no mundo, ele desafia todo mundo, é desobediente. Não, ele está passando por um momento do desenvolvimento em que está se colocando à força, porque acha que precisa ser à força, se colocando na sua posição social, né? Isso mesmo que seja dentro de casa, que é o convívio maior e onde os conflitos mais acontecem. Se ele tem um determinado grupo de convívio em que alguém faz uso de algum tipo de substância e que acha aquilo legal, ele vai escutar aquele que está dizendo que é ruim, ou ele vai escutar ou se deixar levar por aquele com quem ele tem uma experiência agradável, inclusive socialmente, e não de conflito, e que fala, não, mas é bacana, eu fico eufórico, eu fico. Então, ele pode ver a reação que naquele sujeito é positiva e vai olhar e vai falar: é ruim por quê? Então, a gente precisa dizer exatamente essa fala que você teve anteriormente. É explicar aos nossos jovens, explicar às pessoas, aos filhos, aos adolescentes, aos sobrinhos, afilhados e aos próprios alunos, principalmente dentro das escolas, não que a droga é ruim, mas que ela causa no indivíduo uma mudança cerebral no sistema de recompensa. Então, a tolerância que eu tinha hoje é mudada eternamente. É por isso que a gente acaba encontrando pessoas que a gente fala, mas fazia efeito mais rápido. Ela zera, ela zera. Aquele limite que eu tinha ontem, a partir do momento que meu cérebro acha que aquilo é prazeroso,
ele passa a se tornar outro número. Não é mais aquele e nunca mais vai ser. Então, a primeira vez é o suficiente. A gente pode dizer que chega a ser uma sorte, tá? Sorte, aquele indivíduo que experimenta algum tipo de droga ou a própria bebida alcoólica, que teve uma experiência ruim na primeira vez, porque ele vai ter mais chance de se salvar, vamos dizer assim, dessa circunstância, porque a experiência não vai ser boa para falar não. Agora, nós temos neste meio aqueles que estão envolvidos juntos e que olham e falam assim: como não? Como que você não gostou? É exatamente essa a chave da questão. Uns vão achar bons, os outros vão achar ruim, mas a gente vai ter sempre aquele grupo que vai incentivar. Experimenta que uma hora você vai achar gostoso. Então, aqui eu quero até chamar muita atenção, porque eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com aprendizagem, experiências que nós temos, que eu vivenciei, que eu vi durante muitas vezes acontecer, de adultos molharem a chupeta da criança no copo de cerveja e colocar na boquinha. Ah, não, mas não tem nada. Tem sim, porque aquele já é um indivíduo em desenvolvimento, já é um indivíduo e o cérebro dele tem as reações ali a partir daquilo. Pode ser um estopim, com certeza. Então a gente É precisa como tomar cuidado se exatamente com isso. E com o álcool, principalmente, que não é um cigarro de maconha, não é uma coisa que você precisa adquirir de uma maneira mais não, né? Exclusivamente aí por meios, né, mais delicados que você não encontra na esquina, né? Mas que está presente, inclusive, nos almoços de família, nos almoços de Natal e de domingo, etc. Então, cuidado com aquilo que a gente diz aos nossos filhos. Digamos a verdade. Isso daqui pode causar uma sensação boa, pode causar uma sensação ruim, mas vale a pena a gente descobrir? Ou é melhor não? Essa é a grande questão. eu acho que você traz muitas questões importantes, né? A primeira, a gente subestima o cérebro infantil, porque é um bebê, porque é uma criança como se não tivesse memória, e tem, né? Outra coisa, eu ia te perguntar, eu vou te perguntar, né? Como a mãe sempre é a chata, qual é a melhor forma de iniciar essa conversa, né? Mas além disso, eu acho que em vários aspectos que eu lido também na minha carreira profissional, acho que é igual para o que você está dizendo, é muito complicado. A mãe, o pai, o tio, a avó, qualquer um desses personagens que a gente colocou, até o professor, dizer para aquela pessoa, para aquela criança, para o adolescente, olha, dá prazer, mas traz consequências, se aquilo faz parte do almoço de família ou de Natal, se aquilo não pode faltar na festa de aniversário. Então, acho que nosso questionamento, nossa discussão, ela é bem anterior até em despertar do que você está trazendo. Você está trazendo uma questão técnica super importante. Mas a nossa discussão, eu acho que tem que cursar nesses dois aspectos, né? No aspecto de que, pelo menos, o primeiro é um hábito que a família tem e não que abre mão. E aí, como que ela vai dizer que é ruim pro filho? Ó, é ruim, mas eu quero me matar. É ruim, mas eu quero ficar viciado. Não sei. Né? E para nós, mães, educadoras, que não fazemos uso dessa bebida, eu acho que para mim o que vale muito foi o exemplo, né? Como eu não faço uso, então para mim ficou mais fácil. Mas assim, aquelas pessoas que mesmo não fazendo uso ou fazendo um uso bem diferenciado disso que a gente está falando, a gente ainda tem a figura da chata, né? Como que a gente aborda? A gente precisa trabalhar com a verdade e é uma verdade que não é do achismo, é com a verdade científica. Então, essas informações nós encontramos em é, qualquer meio de informação que seja de veracidade, não em qualquer blog, não isso, mas encontrar materiais que são verdadeiros e que trazem informações de especialistas. Isso daqui você pode encontrar em qualquer lugar que venha, né? Existe um livrinho da Suzane Herculano, ela é a top da top, assim, da neurologista Vou até brasileira, anotar. e tem um livro que se chama Sexo, Drogas e Rock and Roll. Eu me baseei bastante na pesquisa para esse bate-papo de hoje, para a gente conversar um pouquinho a respeito. E ela traz exatamente as questões do dia a dia, né? Sexo, rock and roll e chocolate, é o nome do livro. Ah, E ela, adorei. ela traz exatamente aquilo que causa a sensação de prazer
e que traz essas mudanças com relação ao vício ou com o sistema de recompensa. A comida, ela não é vista como vício, mas ela causa. A obesidade não é brincadeira, ela é uma doença, né? Então, todas essas questões que nós estamos falando, elas são crônicas, né? A partir do momento em que o cérebro entende que aquilo é gostoso e é bom e se vicia, você está diante de uma situação crônica que não tem cura, tem manutenção. Mas aí as lembranças são uma luta eterna. Por isso, a manutenção diária e principalmente com especialistas e com o bom envolvimento da família. Então, essa é uma questão. O exemplo não vai vir de todos, a escolha e as circunstâncias, cada um tem a sua. A gente não consegue impor, mas a gente consegue conversar e falar assim: olha, você tem esse tipo de comportamento, você bebe, você usa, você faz isso, e eu não. Agora, o filho é nosso, por exemplo. Né? O que a gente vai fazer numa circunstância que, a partir do momento que ele experimentar, ele vai gostar e não vai ter o tipo de controle que você acha que tem? Porque cada um tem, né, tem um grau aí que a gente pode colocar. Então, essas são as verdadeiras questões e não a briga. O diálogo sempre e trazendo sempre as consequências ali que a gente consegue trazer da melhor maneira possível. Então, a pergunta que eu acho que é chave sempre, vale, né, todas as consequências que nós temos, as informações científicas que nós temos, vale a primeira experiência? Né? Então, a gente Eu acho precisa isso aí ter super esse levantamento. importante. E eu queria despertar só, trazer só mais uma questão que eu acho que combina com isso, que é a quantidade, porque eu ouço, né? Eu trabalho também um pouco na minha carreira profissional com mudança de hábito, né? E trabalho aí com, né? Estou até trabalhando lá no CAPS, que está relacionado ao álcool e drogas esse mês, então né? E às vezes quando a gente conversa com o aluno e fala para eles não é a quantidade, é a qualidade, né? Que é um pouco disso que você está falando, eles assustam, não, mas o alcoolista é aquele que bebe muito. Não, o dependente é aquele que não pode viver sem nenhum pouquinho, né, daquilo. Então, às vezes você prova a primeira vez, né, e você tem o hábito de tomar um tantinho por dia, você pensa, não sou viciado, né, eu não estou dependente, né, mas você não consegue abrir mão nem de um tantinho, né? Então, eu acho que a gente Exato. tem que A lembrar que não é a diferença quantidade, né? é o vício, ele se caracteriza pela a vida perde a graça sem o uso daquilo. Então é a partir desse momento em que a zona de recompensa acaba se tornando tão alta, então seja com o álcool, seja com as drogas, o cérebro precisa, principalmente com as drogas, né, a maconha, a cocaína, que é um caso bastante sério assim com relação a esse sistema cerebral de que nós estamos falando, o que acontece no cérebro? O cérebro, ele reage à droga de um jeito específico. Então, o cérebro ele vai acostumando com aquilo, aquele nível que você tinha, né, da zona ali, a quantidade que você precisava para ativar a sua zona de recompensa muda. Então, é por isso que você acaba passando a precisar de mais para ter o mínimo. Então, a primeira vez que eu uso, então tá, eu usei um tantinho dessa daqui, uma dose pequena e tive o wow de resultado. Com o uso contínuo, você vai precisando cada vez mais usar, porque o seu organismo vai acostumar com aquilo. Aí você vai ter que usar mais. Você vai ter que usar mais. E a rotina desse uso e desse consumo chega ao ponto de que nada mais na vida tem graça. O sexo, as amizades, o círculo de amigos, o seu emprego, as atividades que você faz não são mais prazerosas a ponto de substituir o prazer que você encontra quando você está sob o efeito daquela substância. Então, essa é a grande questão que nós temos com relação ao vício. Tá? Você não mais consegue substituir alguma coisa que seja o suficiente para aquela sensação que aquele cigarro, aquela bebida, aquela dose vai lhe causar. Só que você acaba precisando de mais. E é muito comum, então, nesse sentido,
que você, a maconha não vicia, né? Mas ela pode não te dar aquilo, ela vicia sim, tá? Isso daí é balela. Mas o que eu quero dizer, você vai acabar utilizando determinadas drogas que tenham um efeito ainda mais, né, que Potente. tragam aí mais potência. E aí você vai chegando a níveis cada vez mais é, perigosos, em todos os sentidos. E com relação à nossa temática aqui, né, do GPS, né, que é a prevenção ao suicídio, a qualidade de vida, né, a gente promove a vida, promovendo a vida, nós estamos prevenindo o suicídio, né, de algumas maneiras aí muito particulares. Então, quando nós temos essa associação da droga e falando, né, sobre o amor, sobre a euforia, falando sobre tudo isso, o uso contínuo disso cada vez mais causa a euforia que acaba caindo cada vez mais rápido e você tem a necessidade de substituição disso. E aí os casos de depressão, os casos emocionais que são associados a essas circunstâncias acabam caindo ali de uma maneira cada vez mais séria, a ponto de precisar de muito cuidado, porque os índices de ideação e de tentativa de suicídio são cada vez mais próximos com o uso dessas substâncias. Eu acho que realmente é muito sério o assunto, né? Muito perigoso e muito oportuno trazer nessa perspectiva que você está trazendo. Eu fiquei com uma dúvida no meio de tudo isso. Existe diferença entre o vício com as drogas e com alimento ou outros, ou estresse, ou assim, essa emoção que você descreveu na montanha-russa? Existe, né? Existe sim, exatamente pelo fato de que a comida, a qualidade dela ou a potência que ela causa, ela é diferente, né? A droga, ela precisa, ela faz uma mudança cerebral e faz com que eu busque coisas cada vez mais potentes nesse sentido. Agora, o vício no sexo, o vício na comida, o vício, eles são diferentes por conta dessa reação cerebral que se tem diante o consumo dessas substâncias e de outras que não causam essa questão no cérebro. Não que elas não sejam preocupantes da mesma maneira, mas são só ali em torno de assuntos e de temáticas e de focos diferentes. Mas então a luta contra os outros vícios que não são a droga, elas são lutas um pouco menos intensas. Então a batalha contra a droga é a luta mais intensa que o ser humano pode ter nesse sentido de vício. Ela é mais intensa por causa da resposta que ela dá. Mas qualquer um deles, o obeso, ele pode fazer a cirurgia bariátrica, ele pode fazer uma lipoaspiração. Se ele não tiver o acompanhamento terapêutico para mudança de comportamento, né, ele não vai adiantar. E não adianta, mesmo que o comportamento mude, assim como o viciado em droga ou em álcool, ele vai parar de beber, mas ele vai lutar contra o seu instinto eternamente. Então, o vício é o vício em qualquer um dos casos. A grande questão com o uso das drogas e do álcool é a reação química que é causada, e é por isso que a intensidade é ainda mais pesada, principalmente nas questões emocionais e psíquicas em torno das condições e das tentativas de suicídio. Ah, bem importante. Mas assim, afinal, o vício tem cura ou não tem? Não, Vai ser sempre essa batalha. vai ser sempre essa batalha. A lembrança, ela vai vir de todas as circunstâncias de um aroma, seja onde for, né? Eu passei por cirurgia bariátrica e no segundo dia no hospital, o cheiro da comida fez eu pensar assim, falando, nunca mais eu vou comer isso, tá? Então, assim, o aroma, algum objeto, alguma pessoa, alguma emoção te remete exatamente a situações em que o seu consciente já nem sabe mais. Então, você tem ali a memória como estopim, como gatilho para determinadas recaídas, né? É essa a grande questão. A pessoa caiu, nossa, teve uma recaída, eu vou ter esse tipo de julgamento porque ele não teve força de vontade? Não, é o cérebro dele que está agindo.
Então, a terapia contínua, os grupos de ajuda, o entendimento familiar a respeito de tudo, porque entender que alguém é viciado é muito mais complexo do que apenas observar que ele faz uso de alguma coisa. Que ele faz uso, todo mundo vê, mas o porquê que ele faz, que são exatamente essas questões. E como evitar isso é saber que, às vezes, a primeira dose, a primeira experiência são o suficiente. Então, voltamos lá à questão da chupeta, né, nas coisinhas, ou molha o dedo e coloca lá para brincar com as crianças e tal. Vamos pensar bastante a respeito disso, porque é um bebê, com certeza, mas que já está tendo acesso a coisas. Como é que a gente vai conversar com essa criança depois, com esse adolescente? Né? Então, vamos A pensar gente mesmo bastante. ofereceu, né? E, nossa, muito complicado. Se o próprio pai, a própria mãe oferece, depois como que ele vai recomendar parar, né? É muito Uhum. complicado mesmo. E eu sigo uma pessoa uma nutricionista que dá várias dicas na internet, né? Eu faço estudo com ela, ela dá cursos, enfim. E ela passou por uma experiência dessa, e eu achei super interessante que a hora que ela percebeu que ela tinha um vício em bebida, ela veio a público para dizer para as pessoas que ela tinha descoberto, que ela estava fazendo tratamento, e contou coisas muito semelhantes ao que você está dizendo, né? Aquele desespero de nunca mais ter aquele sabor, a orientação do psiquiatra de nunca mais entrar em contato, né? Me remeteu a essa ideia que você está falando, de que não tem cura, né? Até por isso a pergunta, porque o que a gente pensa às vezes, né? Você falou da bariátrica, eu trabalhei na cirurgia bariátrica há 3 anos, quando eu me formei, né? E é assim, eu sempre penso isso, olha, dá para você trabalhar com a pessoa que passou pelo processo de bariátrica, né, tem todo o acompanhamento psicológico e tudo, e ela não é obrigada a nunca mais comer, ela só vai ter que entender que ela vai ter um limite. Mas, dependendo da situação, a pessoa, e voltado para álcool e droga, como nós estamos discutindo, né, não é o caso, porque é o nunca mais mesmo, né? Você não pode, vou tomar só uma dose. E Não. frequentemente filmes, documentários, novelas, o que a gente quiser, né? Pessoas, vizinhos dizem isso, né? Nossa, eu estou acompanhando, inclusive, um paciente que me disse isso. Não, eu não bebi, eu estava 3 anos limpo e, de repente, o meu padrasto falou, não, mas dá só um golinho. E a hora que eu vi, eu estava nu pela rua, né? Porque já tinha bebido e não viu, nem sentiu que estava bebendo, né? Então, realmente, eu acho Essa que não, questão que eu você está entendo que não tem trazendo, cura Kelly, mesmo, né? ela é muito importante pelo seguinte, eu vou falar um pouco sobre o paladar, tá? A gente está falando sobre a questão química cerebral em uso de substâncias, né? Químicas aí de drogas, etc. Agora, falando sobre a alimentação, aqueles que têm, né, essa questão, todos os obesos são. Não é isso. É que o prazer da alimentação está dentro do mesmo processo de que nós estamos falando. E existe o vício da comida. O estresse faz, eu estou nervosa, eu preciso de um chocolate. O drogado vai falar, estou estressado, preciso de uma dose. O alcoólatra vai falar, eu precisava muito de uma dose. Eu vou relaxar. Então, o motivo de se procurar a bebida, a droga, o chocolate, a comida, é que é a grande questão e que traz aí essa perspectiva. Então, aqueles que têm o prazer da comida, eu sou uma pessoa que adoro comer. Né? Eu cheguei Quem a não, né? 120 quilos, não foi. Eu cheguei a 120 quilos, não foi à toa. Eu tive questões assim familiares muito sérias, questões pessoais muito sérias, que trouxeram aí um gatilho. Então, engordei 50 quilos e hoje eu peso mais ou menos o que eu pesei antes desse engordar. Mas o prazer da alimentação sempre foi meu. A minha família gosta de comer muito. Então, e fora as questões genéticas que também podem acontecer, tanto em cada um desses casos que nós estamos falando, né? Uma predisposição cerebral. Agora, o paladar, por exemplo, por que que o bariátrico vai, né? Estou dizendo de uma experiência própria. No início, o açúcar para mim era insuportável, porque eu sentia só o gosto da gordura, só o gosto, porque o meu paladar mudou. Então, quando nós temos o hábito de escovar os dentes continuamente, a cada refeição que você faz, se você escova os dentes,
o gosto gostoso daquilo que você comeu e que lhe causou prazer não fica a todo momento te lembrando de que aquilo foi gostoso. Então, o paladar ali, né, o resquício da alimentação que fica na língua, por exemplo, ela é um lembrete. E aí você vai lá e come mais um pouquinho, nossa, gostoso. Você nem percebe. Então, o beber água, tudo isso daí. E o paladar muda, você desacostuma a comer determinadas coisas. Então, a lembrança acontece em todos os sentidos. E ali, a alimentação está dentro da sua boca, o tempo Eu todo. tô rindo, eu achei engraçado, porque eu sempre falo para minha filha, eu não gosto, claro que se eu precisar, eu faço, mas eu não gosto de comer e sair correndo e escovar o dente. Eu gosto de ficar pelo menos 10, 15 minutos com Com aquele um sabor na gostinho. boca, né? Mas eu não que isso me faça sempre repetir, mas eu gosto daquela sensação que parece completa a minha refeição, né? E você vê, a gente nem sabe, às vezes, a neurofisiologia da coisa, mas a gente vivencia, né? Eu detesto, se eu saio da mesa, eu não quero escovar meu dente no minuto É. seguinte. Eu quero Eu vivenciar também. a minha experiência alimentar. Eu posso não comer muito, eu nunca fui obesa, né? Assim, lógico que eu tenho os meus exageros, mas estou falando assim, não é uma questão, não é um problema na minha vida a alimentação, né? Mas eu tenho muito prazer em comer, porque eu acho que é muito comum isso, né? A alimentação. Mas assim, eu detesto. Você falou uma coisa na hora, eu lembrei, né? Eu saio da mesa, eu não quero. Se eu tomar um sorvete, eu não quero escovar o dente naquela hora. Se eu comer um doce, eu não quero escovar o dente naquela hora. Eu quero ter um tempo para eu vivenciar a experiência, né? E isso É isso. é tão significativo para esse tema que nós estamos comentando e pensando no GPS, na prevenção do suicídio, né? Quando a pessoa vai ficando tolerante, que é o que você está dizendo, né? Quando a pessoa precisa de uma dose maior de alguma coisa, né, para sentir prazer, e chega um momento que não vai existir dose maior sem que ela morra ou que ela sinta, né? Só resta a morte mesmo na cabeça da pessoa, né? Porque ela perde todo, né, todo sentido, toda, né? E o quanto isso pode levar facilmente a esse outro momento, né? O quanto isso realmente é perigo, quanto que não só abre a porta para outras drogas, mas abre a porta para um caminho sem volta, muito triste, né? Porque no mundo tem muitas coisas divertidas e boas para se fazer, né? E espero que não São seja coisas sempre a escolha de todo mundo as drogas e o álcool nesse sentido, né? são coisas delicadas, são questões também, assim, não só de reações químicas, mas que também sociais e de uma cultura que nós temos, principalmente dentro do Brasil, nessas festas, né, o carnaval, né, muita alegria. E por que que a alegria tem sempre de estar relacionada ao uso, né, ao consumo de um shopping ou de uma bebida? Então, qual é a medida? Cada um tem a sua, né, a predisposição. Nem todos viciam, né? A gente sabe, de acordo com pesquisas, inclusive, que nem todos os cérebros têm predisposição ao vício, né? Eu fumei durante um tempo, eu nunca fui viciada naquilo. Aquilo para mim era bobagem. Tanto é que o dia que eu quis largar, eu larguei. Né? Então, isso daí é uma coisa importante de nós pensarmos. Agora, vale o risco de a gente pagar para ver se eu vou cair num vício mais sério ou não? Então, né, nós temos aí as questões das frustrações, as questões emocionais. O álcool piora todas, né? Ele piora todas as circunstâncias que nós temos socialmente pelas questões que nós trouxemos. Ele está presente nas nossas casas, ele está presente no almoço familiar, nas comemorações, e só o fato de estar em comemoração, ele já tem um reforço positivo culturalmente. Isso é um reforço positivo. Nós estamos, não, eu não vou, eu tô tomando remédio, estou tomando um antibiótico, eu não vou poder beber. Então, o que é que te impede que faça parte de uma festa, de uma comemoração, de uma situação, se você não vai poder fazer o uso daquela bebida? Né, ela é um impedimento, isso significa que a gente tem culturalmente, e inclusive passando para aqueles que convivem conosco, situações importantes a se refletir. Né? Então, o que é que vale? A bebida naquele lugar ou o lugar e aquele com quem você vai conviver? Então, nós temos aí, né, a Sueli traz muitas questões aí no curso, né, que ela dá a respeito do comportamento suicida, falando sobre essas questões associadas à drogadição, né?
E ela coloca, inclusive, eu até revi uma live dela hoje, né, para reforçar essas informações que as últimas 2/3, né, dos que sofrem depressão sofrem de alcoolismo. 2/3. É Então, muito, de né? 3 partes, nós temos 2 que estão aí associando todas essas questões. E ela traz números alarmantes, de acordo com aquilo que nós temos de informações, de pesquisas, etc. Todos vão cometer, né, atentar com a própria vida, ter ideações? Não, mas são gatilhos importantes e que precisam ser refletidos e sempre pensados de uma maneira ampla em todos os sentidos. Então, a terceira causa, né? O álcool é a terceira causa de mortes entre jovens até 18 anos. Também tirei isso das informações ali que a Sueli nos traz, né? Ela desinibe, assim como a cocaína. A cocaína, ela traz uma euforia muito grande. A pessoa fica ligada, a pessoa fica. Então, se ela é uma pessoa que sofre, mesmo que inconscientemente ou sem ter a compreensão do quanto ela é inibida, né? O uso disso faz o contrário. Então, ela consegue alcançar ali, né, no momento, o que ela busca e que conscientemente ela não consegue. Isso daí acaba trazendo. Mas e aí? Até que ponto ela vai precisar fazer o uso disso? Qual é a sensação da frustração que se tem, do vazio que se alcança a partir do momento que aquilo passa e que passa cada vez mais rápido? Então, essas questões e essas dificuldades emocionais que precisam ser trabalhadas. Minha avó dizia muito que quanto mais se aperta, mais escapa pelo vão dos dedos. Então, o diálogo, a abertura para conversar, a abertura para sermos quem somos, a abertura para nos realizarmos é um fator de proteção diante a drogadição e também a qualidade da vida emocional dos nossos seres. E tudo isso está aí dentro de uma perspectiva de prevenção ao suicídio. Também, né? Não só isso, mas também. Muito bom, adorei. Eu não tenho mais perguntas, eu sim tenho várias ideias, várias coisas passam pela minha cabeça para a gente conversar e discutir, mas eu sei que a gente também tem um tempo, né? E estou vendo aqui no nosso cronômetrozinho que já está se aproximando de uma Isso. hora, e Acho que é talvez a legal Nanda ver se a tenha gente tem algum alguma chat, pergunta. Eu alguma ia falar isso, a pergunta. Nanda talvez esteja ajudando a gente ainda aí, porque de onde eu vejo, eu não vejo o chat. Ah, acho que eu consigo liberar o chat aqui, né? Eu Não, não encontrei consegui. aqui. Ah, Olha tem lá, vários foi colocado o comentários, nome do que legal. livro. A Ananda Talvez se colocou, tiver né, alguma que ela... pergunta, Nanda, ajuda a gente. Aqui, ó, tem uma A pergunta Ananda... da Ediva. Por que Hum, as pessoas dependentes têm dificuldade em aceitar, reconhecer que são viciadas? não, Ediva... É a Edivânia, até conheço a Edivânia. Com muito carinho, nós a conhecemos como FOF. Qual é a grande questão, Edivânia? Não é uma questão de reconhecer apenas. O cérebro dela diz que aquilo é prazeroso e a causa, né, acaba sendo uma fuga. É a fuga que ela tem para trazer o bem-estar que ela não consegue encontrar em outras circunstâncias. A partir do momento que usou, ela vai ter ali o mecanismo químico e cerebral de saber que naquele recurso que ela tem de facilidade, ela vai resolver o problema dela. Então, a terapia é que vai fazer, né? A terapia, assim, os recursos terapêuticos. O que é que vai substituir? E o substituir pode nunca ser igual, nunca ser igual. Mas é o entendimento e acompanhamento, a aceitação que vai ser dele, daquele indivíduo. Eu nunca vou conseguir dizer ao outro plenamente. Então, é aquela velha questão. A partir do momento que experimentou, o cérebro entendeu e você voltou naquilo, a gente está ali com essa grande questão para saber e como encontrar, né? O envolvimento, ele pode até saber, ele vai saber, porque ele consegue compreender que no final ele está tendo reações adversas e que não são bacanas, mas ele não consegue resolver aquilo. Como é que ele vai resolver? Tendo uma nova dose de prazer.
que é o uso, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, o apoio familiar, o entendimento familiar é essencial para não julgar e nem forçar, porque não adianta. Não é uma questão de escolha. A escolha agora é do cérebro que diz a ele: tô aqui. É uma mudança cerebral e química do cérebro. Acho que tem mais alguma pergunta aqui que eu vi. Tem aqui, não é uma pergunta, são dois comentários, né? Tem o comentário da Nanda, que disse. Ah, não, tem uma pergunta aqui em cima, ó, como as drogas, essa daqui, ó. Como as drogas agem no sistema de recompensa? Aqui feito pelo Fraternidades Online mesmo, alguém. Isso, essa aí. Uhum. Tem essa perguntinha, porque os demais são comentários. Tá. A gente pode ler o comentário de qualquer maneira daqui a pouco, mas o que Sim. acontece? A zona de recompensa funciona da seguinte forma: você passa por uma experiência, tá? Você passa por uma experiência que pode ser positiva ou pode ser negativa. A recompensa é a resposta que você tem. Quando você faz o uso de uma substância de drogas ou do álcool, do próprio álcool, tem gente que bebe. E por que não gosta da bebida sem álcool? Tem cerveja sem álcool, por exemplo. Por que não gosta da cerveja sem álcool? Porque sem álcool não tem graça. Porque a recompensa que ela tem não é o prazer de beber e sentir aquele gosto. É o efeito de ficar zonzo, de ficar sonolento, ou de usar uma cocaína e ficar eufórico, tá? E aí não que não tenha, né? Tem gente que bebe, que tem a bebida alcoólica e que também fica eufórico e às vezes até muito violento, né? Com as mulheres a gente tem aí a questão do alcoolismo com agressão física, inclusive, né? Porque ela se torna um pouco mais vulnerável e a gente tem aí muitas questões a serem trabalhadas. Qual é a recompensa? Você vai fazer o uso daquela droga, daquela substância e a sensação que você vai ter é muito boa. Essa é a sua recompensa. Você vai falar, nossa. Então, sabe aquela coisa assim? Às vezes você passa por uma tensão muito grande, você tem medo, mas é um medo assim que é pilhado. A hora que passa, você fala, nossa, eu nunca senti tanto medo na minha vida, mas eu gostei. Vamos de novo? Alguém deve ter passado por uma experiência assim. Se você passou por isso, significa que você teve um momento de estresse fortíssimo na sua vida, que pode ter sido, inclusive, o uso de droga, porque daí você vai lembrar. Às vezes tem gente que usa a primeira vez, eu já tive relatos disso, que usou a primeira vez, olhou e falou assim: fiquei com tanto medo do que minha mãe poderia descobrir, mas o que causou nele, a emoção que chegou nele, o que ele sentiu com aquilo foi tão bom que o medo da mãe não foi o suficiente. Ele foi lá e usou de novo. Essa é a recompensa que as drogas causam. A boa sensação, assim como tudo na vida, inclusive andar ou brincar aí com os esportes radicais. Espero que tenha respondido aí a pergunta. Chegou mais coisas aqui que eu tô vendo. 3 perguntas chegaram, acho que a gente pode Uhum. deixar pegar as perguntas primeiro. A Cristina Renata perguntou: e aquela pessoa que só bebe no final de semana, como conseguir fazer parar? A pessoa que só bebe no final de semana, ela bebe quanto, né? Agora, isso daí são as velhas questões, né? Quem que está influenciando, se não está influenciando, está consciente daquilo, né? A gente não vai conseguir fazer ninguém parar. A pessoa vai parar por si. E aí, o que pode acontecer? Existem muitos viciados, né, que eu já conheci, inclusive, que dizem que não param enquanto não chegar no fundo do poço. Existe uma fala de dizer assim: o viciado só vai parar quando ele chegar ao fundo do poço. Significa que aquela experiência chegou a tal ponto que o que era prazeroso acabou caindo por terra. Aí ele passa a ter uma experiência negativa naquilo.
Então, ai, correu, gosta de velocidade, gosta de correr de moto, tal, sofreu um acidente gravíssimo. Ou teve alguém próximo que passou por uma experiência parecida. Então, eu gosto de correr, eu gosto de velocidade, eu me ponho em risco e alguém que eu amo, alguém que é importante para mim, sofreu um acidente muito grave e ficou entre a vida e a morte. Vai ser o suficiente para mim a experiência que o outro teve, porque eu vou levar para a minha vida? Se isso for o fundo do poço daquela pessoa, ela vai rever as suas condutas e as suas escolhas. Se não for, não vai. Então, aqui, que só bebe no final de semana, isso é um incômodo para você ou é um incômodo para ele? Se for só para você, a gente está nesse ponto, né? É a pessoa que vai ter que escolher. Agora, é uma coisa que está incomodando a família, é uma coisa que está incomodando o todo, é ele que vai ter, ele ou ela, né? A pessoa é que vai ter que compreender essa compreensão, porque enquanto o cérebro dele estiver dizendo isso daqui tá bom, muito provavelmente ele vai fazer. Agora, é um hábito assim, é, é uma cervejinha, é uma dosezinha, etc., apenas enquanto eu estou fazendo ali o almoço, ou enquanto eu estou acompanhando, né, esperando ali, convivendo e tal, e parou, isso daí provavelmente é mais um passatempo do que um prazer. E se é um passatempo, ele é muito mais fácil de ser resolvido. Tem mais O que uma mais que a pergunta gente aqui, tem? a Leila trouxe. Trabalhar compulsivamente em termos emocionais pode ser considerado como uma recompensa? Sim, sim, Leila. Ele não é o trabalhar, tá? Mas é o fato de se ocupar então a gente trabalha, a gente não tem aí o termo, né, que é o viciado em trabalho, né? Ai, como é que chama? Ai, agora eu já não lembro, mas é o viciado em trabalho, né? Ele existe, eu sou uma delas, tá? A gente trabalha compulsivamente, e por quê? Tem gente que bebe para ficar mais sonolento, porque gosta daquela, né, daquela sensação de torpor em que fica. Existem aquelas pessoas que vão beber ali, workaholic, isso mesmo, fraternidades obrigada. É o viciado em trabalho, tá? Então, ele tem uma sensação, aquilo, ele é competente, ele gosta do que ele faz, aí ele vai se manter ali porque isso é bom para ele, tá? Ele ativa a zona de recompensa também. É o estresse. A gente vive estressado. O viciado em trabalho vive estressado. O estresse vicia. Só que aquele estresse me causa depois uma sensação, nossa, eu sou competente nisso, eu sou boa no que eu faço. Aí você permanece naquela zona. Até que, de repente, você cai doente de verdade e precisa rever a sua vida. É o fundo do poço que cada um tem o seu. Acho que tem mais A pergunta. Giselda Pimentel pergunta: e para uma pessoa que não gosta de comer, também isso é um transtorno? Não gostar de comer deve ser isso, né? É também um transtorno? E para uma pessoa que não gosta de comer, aí será que a gente está falando, Giselda? Eu não sei se é exatamente isso de que você quis trazer, né? De repente, tem gente que vicia em comer porque tem, né, ali as questões desse prazer. A hora que o que não gosta, né? Será que está relacionado aí a sua pergunta se relacionando de repente a transtornos da anorexia, os transtornos alimentares, né? A gente tem um transtorno alimentar para o mais comer demais e o transtorno alimentar por comer de menos. Então, não é essa questão do vício, mas sim de uma compulsão, o contrário ali, né? A gente não come demais, a gente come de menos, não deixa de ser um transtorno também, tá? Porque ela traz outras questões que também são extremamente sérias e que não deixam de se relacionar às questões emocionais, psíquicas e também que merecem muita atenção em tudo que a gente fala sobre a prevenção da vida, física e emocionalmente. Vamos ler os comentários agora, né? A Neuza contou para nós que trabalhou muito tempo com prevenção em saúde escolar e sempre dizia aos pequenos: é melhor ficar longe porque você não sabe se vai ser um dependente. Como seu cérebro vai receber essa substância? Gostaria de saber se fui assertiva.
Muito assertiva, Neuza. Eu acredito que você foi assertiva, sim, viu? É exatamente isso, né? Como é que você vai saber se você vai ser viciado? Vale o risco experimentar a primeira vez? Então, acredito que isso seja muito, muito assertivo, sim. É bastante assertivo. A Nanda comentou, né? Tem uma amiga viciada em chocolate. Ela precisa comer pelo menos um chocolate pequeno por dia, todos os dias. Se ela passa da hora de comer, começa a tremer. É, porque ele não deixa de ser um psicoativo, ele é, né? Ele tem o chocolate, assim como o café. Eu tenho, além de tudo, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, a gente, né, chama de TAG. Então, eu tomo determinadas medicações que é para dar uma diminuída e mesmo assim eu sou pilhada, né? Tô sempre assim e ainda mais viciada no trabalho, como eu comentei, né? A gente foca naquilo e vai se desencadeando. Então, o autoconhecimento é essencial e a gente vicia mesmo no açúcar, né? A gente vicia no açúcar, inclusive do café. Ah, eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra Dias que eu achei assim fabulosa. Ele comentou, ele falou assim: eu descobri que eu adoro e sou viciado em açúcar e não em café, porque o café sem açúcar eu não quero. E o açúcar traz isso. Ele traz uma sensação de prazer e a gente realmente sente falta. Quimicamente, a gente sente falta. O cérebro fala, tá faltando aquilo ali. Porém, olha só, né? Assim como as drogas, o chocolate é aquela coisa, né? Ele é rápido, porque ele inunda o organismo de uma energia que é metabolizada de um jeito bastante rápido. A gente lembra das drogas que eu comentei? A gente vai chegando num ponto em que você precisa cada vez mais para um efeito cada vez menor. Né? Esse daí é a grande chave da questão. E o chocolate, você não precisa ingerir cada vez mais para sentir aquela sensação, mas o metabolismo né, do açúcar faz você ter o efeito daquilo rapidamente. Né? Os carboidratos fazem a mesma coisa. Ele é metabolizado muito rápido e se vai. Aí daqui a pouco a gente está beliscando de novo. A Lúcia comentou: escovar os dentes foi o melhor que descobri há algum tempo. Então, vale aí a experiência, né, dos companheiros que estão aqui acompanhando e comentando, que já testaram, né, a É, observação que você fez. é isso mesmo, vale mesmo e ela funciona de verdade. Eu acho que não tem mais nenhum comentário relacionado, nenhuma pergunta a mais. Então, se você quiser fazer as considerações finais, ou se alguém É, mais tiver alguma pergunta. tem aqui, né? Alguém só que colocou que é uma caixa de cerveja, perguntou sobre o Eu acho TAG. que era a Eu não vi. A continuação, né? Cristina, né? A Foi a Cristina colocou continuação, né, que não daquilo que você fica estava sem comentando, ela foi café. comentando junto. Eu passei, né? Só complementando essa questão do café, depois que eu fui diagnosticada mesmo com a TAG, porque é um sofrimento muito grande. Qualquer transtorno é muito sofrido e qualquer vício também. Então, a aceitação, né? A Edvânia colocou ali a respeito, como aceitar, né? Primeiro você precisa entender. Você precisa entender que é o seu cérebro, você precisa entender que isso vai cada vez mais para frente. Então, a assertividade, ela vai ser é, fundamental em todos os aspectos, em qualquer tipo de situação. Então, quando eu fui diagnosticada com a TAG, eu já sabia que eu tinha fibromialgia, eu sou sintomática da fibromialgia desde a adolescência, não sabia o que era, mas a gente vai, ainda mais que adolescente tem energia, segue com a vida, né? Fui diagnosticada há 2 anos, quase 3, da fibro, e a TAG eu não sabia, né? Mas a pandemia veio trazer à tona muitas informações que já estavam aqui embutidas em todos nós, né? Então a gente teve a oportunidade de perceber muitas coisas, inclusive com o uso das coisas. Porque se você está trabalhando, se você está na rua, se você está no seu escritório, no seu trabalho, você não vai ingerir aquela bebida alcoólica o tempo todo. Mas se você está trabalhando em casa, o que te impede? Então, são observações importantes de reflexão, de autoconhecimento, de convivência familiar, para entender e ter também aí a oportunidade de ações.
Então, o entendimento, o conhecimento, ela é uma aprendizagem que oportuniza mudanças, né? E sempre lembrar, diálogo e não julgamento. Quanto mais eu julgo, mais eu vou levar ao outro a questão. Você está dizendo que é ruim, mas para mim é o único meio que eu tenho conhecido por enquanto. Então, a gente precisa ter uma abordagem muito sincera e assertividade, principalmente em evitar que aquilo ocorra, né? E sempre lembrar, mas eu fui assertiva e ele escolheu? Exato, ele escolheu. A partir desse ponto, o que, que a gente vai fazer juntos, né? Então, são questões muito importantes da gente pensar. Acho que tem um último comentário aqui e a gente pode. Muito esclarecedor. Grata, Aline, a Mafalda. Eu que agradeço, gente. Kelly, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha tido um momento aí de esclarecer determinadas circunstâncias. A gente não está aqui para colocar nem impor nada, né? Tudo que nós temos são escolhas e que a gente possa levar esse conhecimento para o nosso dia a dia, assim como tudo. Tá bom? Achei muito produtivo, adorei a discussão. É um tema que não é só relevante para o momento, mas é para mim um tema que eu adoro discutir, estudar. E até fiz várias anotações aqui, aprendi várias coisas, novos termos, novas formas de enxergar, né? Então, para mim, foi excepcional. Muito obrigada. Que bom, que bom. Então, eu agradeço a todos, que nós estejamos aí muito gratos, né, gratos ao envolvimento, né, para um momento esclarecedor de várias circunstâncias, e eu também aprendi muito. Conforme a gente vai falando, a gente também vai se autodescobrindo e reformulando aquilo que a gente conhece ou acha que conhece. Então, obrigada a todos pela presença e espero que tenha levado aí um pouco de mínimo, né? E que tenhamos uma semana muito querida, um feriado muito reflexivo e cuidando sempre dos nossos e contando sempre, né, com o que a gente pode. O GPS está sempre de portas abertas para